Boa noite, irmãos. Nesse final de feriado chuvoso, né? Estamos reunidos nesse dia que é um dia tão especial, que é o domingo, né? Um dia no qual nós separamos na semana para estarmos juntos, né? Em comunhão com os nossos irmãos e também com o Senhor. E eu sei que os irmãos estão aqui porque entendem que de fato essa é uma agenda importante a ser cumprida, né? Nós sempre que separamos o nosso tempo para vir à igreja, a gente precisa ter sempre a perspectiva de que nós vamos voltar para casa diferentes, porque o Espírito Santo vai estar aqui entre nós, e nunca duvide do Espírito Santo. Ele pode nos transformar, ele tem esse poder de nos transformar. Amém? Queria convidar a igreja que pudessem abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Bom, apareceu esse barulho que veio exatamente no S do 6, né? Então, é João, capítulo 6. A igreja está bem silenciosa, porque o ar-condicionado não está ligado, né? Na verdade, ele nem está na parede, né? Eu sinto muita saudade desse silêncio, mas eu não sinto nenhuma saudade do calor, né? Então, é melhor que a gente fique com um pouquinho de barulho, pelo menos fresquinho, né? Ainda bem que hoje está um dia uma temperatura bem amena, né? Estou enrolando porque, enquanto isso, os irmãos estão abrindo, né? Às vezes o aplicativo dá problema, né? Tem que reiniciar o celular, coisas da modernidade, né? Então, crendo que os irmãos já abriram suas Bíblias, nós vamos ler João capítulo 6, que eu acho que eu não tinha dito, capítulo 6, falei? Versículo 1 ao 15 e depois o 25 ao 35. Vamos àquela nossa velha combinação. Às vezes a gente vai ler até eu mandar parar, depois a gente vai pular para onde eu mandar, fica mais fácil, né? Versículo 1, capítulo 6, versículo 1, e sigam-me. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará.
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Oremos. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha a nos abençoar nessa noite com essa palavra, Senhor, que será pregada. Nós cremos que o que temos aqui é muito pouco para abençoar os irmãos aqui presentes, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode multiplicar isso em nossos corações, essa bênção. Nós podemos sair daqui de fato abençoados pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo comande, Senhor Deus, cada palavra, e que cada palavra vinda do Teu Espírito Santo possa ser aplicada no coração de cada irmão aqui presente. Nós pedimos por isso, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabiam que o Brasil está entre os 10 principais países que mais desperdiçam comida no mundo? Segundo os dados da Save Food Brasil, um órgão que é ligado à ONU, anualmente o país descarta cerca de 41 mil toneladas de alimentos. E ainda, segundo essa pesquisa, todos os anos, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas ou perdidas em todo o mundo. Ou seja, cerca de 1/3, pasmem, cerca de 1/3 de tudo o que produzimos acaba na lata do lixo. Quase metade do que é colhido entre frutas, hortaliças, raízes, tubérculos é jogado fora. Entre os cereais, cerca de 30%. Entre os pescados, carne de gado, produtos lácteos, o descarte chega a ser de 20%. O maior problema no Brasil está na logística de armazenagem e transporte, disse o presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Antônio Alvarenga. Seu sobrenome? Seu tio? Não, né? E o nosso querido Alvarenga continua, que não é esse: nossa infraestrutura de transporte é lastimável e acarreta grandes perdas de produtos com elevados prejuízos para os produtores. Nossa capacidade de armazenagem também é deficiente, sobretudo nas unidades de produção, disse ele. No entanto, irmãos, continuando a pesquisa, eu vi que esse não é o único problema. O consumidor, nós, somos muito exigentes em relação à estética dos alimentos. Ou seja, nós rejeitamos aquela fruta, aquele legume, quando você vai no mercado, que está com uma pintinha, que está feiozinho, mas às vezes está excelente, está normal, está docinho, a fruta está doce, mas ela não está muito bonita. A gente vai colocando de lado, né? E às vezes a gente vai no mercado e fala: hoje as frutas estavam horrorosas, mas muitas delas, e eu estou incluído nessa, estavam muito boas para consumo, mas a gente acaba escolhendo aquelas que são as melhores. Além disso, a cultura da fartura brasileira também agrava esse problema. Temos a cultura da profusão, da mesa farta, e não somos acostumados a calcular bem o que compramos para não desperdiçar nada. O resultado é que mandamos muita comida boa
para a lata do lixo. Na pesquisa que eu fiz, vou usar o teclado aqui, viu, Daniel? Fica bravo comigo, não. Na pesquisa que eu fiz sobre esse assunto, né, sobre o sermão, eu me deparei com um outro chocante contraste entre essas informações e os dados da ONU, que indicam que 815 milhões de pessoas, ou 11% da população global, são afetados pela fome. Olha que contraste. Segundo os dados disponibilizados pela entidade, a ONU, as causas da fome podem estar relacionadas com alguns fatores, como pobreza, questões naturais, como clima, terremotos, secas, pestes, reforma agrária precária, má administração dos recursos naturais, conflitos políticos e civis, políticas econômicas mal planejadas, superpopulação, guerras, desigualdades sociais. De um lado, o desperdício de 1/3 de toda a comida que é produzida no mundo. Do outro, 11% da população mundial sem ter o que comer. O sociólogo Betinho, talvez os mais velhos se lembrem, né? Ele cunhou uma frase muito célebre, muito usada no combate à fome. Não sei quantos lembram dessa frase, mas a famosa: quem tem fome tem pressa. E uma multidão faminta estava diante de Jesus. E a fome que sentiam não era apenas uma fome física. Muitas dessas pessoas viam Jesus como sua única esperança, o único que poderia suprir todas as suas necessidades mais básicas. Como diz Mateus, em uma das passagens, no capítulo 9, 36, a respeito de Jesus, ele fala: ao ver as multidões, ele, Jesus, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O texto que nós acabamos de ler nos diz que Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Segundo o relato dos demais evangelhos, esse é o único milagre que é contado nos 4 evangelhos, né? E a gente consegue ter uma boa visão desse milagre quando a gente lê os 4. E segundo o relato dos demais evangelhos, Jesus, nesse momento, ele procurava um lugar ermo para que pudesse descansar. Ele necessitava de uma pausa, porque estava sobrecarregado, atendendo os necessitados, e ainda havia recebido uma terrível notícia: a morte de João Batista. Apesar do cansaço, apesar do luto vivido por conta da desumana decapitação de João Batista por mão de Herodes Antipas, o Evangelho de Mateus fala que, ao ver a multidão, Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Ele sabia que cada minuto que passava era um minuto a menos que viveria entre nós. Seu ministério tinha o tempo contado. Em outras passagens, vemos Jesus ensinando, pregando, curando os enfermos e perdoando pecados. Todas essas preocupações nos parecem mais elevadas do que esta da multiplicação dos pães. Se, por exemplo, nós comparamos com a cura do cego de nascença, ou a cura dos leprosos, ou o paralítico no tanque de Betesda. Mas, ao olharmos para a sua obra aqui na terra, notamos sua preocupação com a integralidade do ser humano. Somos importantes para ele como um todo, não apenas nosso espírito,
não apenas a parte imaterial do homem, não apenas a nossa salvação, e o resto é que se vire. Para Jesus, tudo o que diz respeito a qualquer um de nós é relevante para Ele. Eu me lembro quando aquela mocinha bonita ali, tinha lá pelos 2 ou 3 anos de idade, ela ganhou um peixinho beta, aquele peixinho que é baratinho, né, que a gente compra nessas lojas aí de animais, e ela ganhou um peixinho, e naquele começo foi uma festa com o peixinho era maravilhoso, lindo e tal, ficava toda hora batendo lá no aquáriozinho, e com o passar do tempo, né, ficou aquela coisa normal e tudo mais. Um belo dia, aquele peixinho, ele apareceu de barriga para cima, né, boiando lá, sem se movimentar no aquário. Eu e minha esposa, a gente falou, ela não estava em casa, né, então a gente falou, ela já não está ligando mais para isso, vamos fazer o seguinte, vamos dar desperto aqui, vamos tirar tudo, vamos jogar esse peixinho no vaso, né, porque é assim que a gente dá fim no peixe, né, por favor, não frite o beta para comer, porque parece que não é muito gostoso, pode despachar ele. Aí tiramos o aquário e tudo mais, e qual não foi a nossa surpresa quando a gente chegou, porque a primeira coisa que aconteceu quando ela chegou da escola, ela bateu o olho naquele peixinho que nós achávamos que ela já não ligasse mais. E ela pergunta, cadê o meu peixe? E aí nós tivemos que dar a ela com muito cuidado, com muito jeitinho, né? Quando a gente tem filho pequeno, a gente aprende a lidar com as crianças. E eu, com muito cuidado e jeito, falei com ela que o peixinho, ele tinha ido morar com Jesus. É claro que eu tentei dourar a pílula, né, naquele momento, porque para ela, aquela coisa tão sem importância para nós, aquele peixe que era alguns reaisinhos, né, que a gente comprava, para ela não era exatamente isso. Eu me lembro, a cena para mim, foi como pai, foi uma cena que mexeu muito comigo. Ela se sentou no chão e ela chorou profundamente, um choro de luto, porque aquele peixinho para ela era algo importante. Ela não via monetariamente, né, aquele peixinho como eu via, como sendo apenas uma coisinha. Ela gostava do peixe. Ela, apesar de não estar brincando, ela gostava de saber que o peixe estava ali, fazia parte do universo dela. E ela se sentou, começou a chorar. Muitos talvez tivessem vontade de rir naquele momento, que gracinha e tal, mas eu percebi que o choro dela era um choro sincero. Naquele momento eu me sentei do lado dela, abracei ela e fiquei com ela do lado dela ali, esperando aquele momento dela de tristeza passar. Para mim era só um peixinho barato, mas para ela era algo precioso. O Senhor se importa até mesmo com as pequenas coisas de nossas vidas. Pode não parecer grande coisa para os outros, mas o Senhor te compreende. Voltando para o texto, afinal, o que é uma fome se comparado à dor de se viver sob uma cama por mais de 30 anos, como aquele homem que estava no poço de Betesda, ou como uma mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos, ou então um pai cujo nome era Jairo e que havia recebido a notícia da morte de sua filha. Todos esses milagres que eu citei agora, ou até mesmo os ensinos de Jesus, pareciam mais elevados do que a preocupação e a satisfação da fome daquelas pessoas. Na segunda multiplicação de pães, né, para quem talvez não saiba, né, a Bíblia relata 2 multiplicações de pão, né, essa é a primeira, há uma segunda, onde 7 pães são multiplicados, e na segunda, o evangelista Marcos, ele nos diz algo muito interessante sobre Jesus, algo que muitas vezes a gente passa numa leitura rápida, mas perceba as palavras de Jesus ao se dirigir
a multidão que estava faminta. Jesus disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Que bela imagem de Jesus. Que anfitrião cuidadoso, que pessoa amável, zelosa e gentil. E é com base nisso que eu gostaria de falar sobre algumas coisas importantes desse texto lido nessa noite. E a primeira delas, na escassez, Deus multiplicará os nossos recursos. Ao ver a multidão, Jesus desafia os seus discípulos perguntando: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus, o texto nos diz, ele já sabia o que ele faria, mas ele desafia os seus discípulos: onde compraremos pão para essa multidão comer? Um discípulo falou assim: Senhor, nem 200 denários iam conseguir alimentar essa multidão. O outro, André, irmão de Simão Pedro, ele falou o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele diz: mas o que é isto para tanta gente? É sob a luz do milagre do maná, aquilo que Deus enviou, no deserto para o povo, que esse milagre de Jesus acontece. Jesus usa a multiplicação dos pães para trazer um importante ensino para os judeus. O Cristo é o verdadeiro pão que desceu dos céus. O que foi o maná, senão o alimento de Deus que descia dos céus? Para quem não lembra exatamente da história, Israel, ele saiu do Egito, depois eles atravessaram o deserto, mas como os irmãos sabem, deserto não tem McDonald's, Eles até tinham recursos. Se o deserto tivesse McDonald's, eles teriam recursos para comprar hambúrgueres, batatas, batatinha, tortinhas de maçã, e outras coisas que eu já estou ficando enjoado, porque eu estou ficando velho, mas que eu gostava muito quando eu era mais novo. Eles saíram do Egito levando riquezas. Vocês se lembram disso? Saíram de lá levando riquezas. Mas no deserto não havia o que comer. Nos últimos dias nós passamos por uma situação bem estranha no nosso país. Eu me lembro muito bem das greves dos anos 80, que foram greves grandes, nacionais, mexeram muito com o nosso país, mas nada perto disso que aconteceu agora nesses últimos dias. Por alguns momentos eu comecei a procurar um lugar para botar combustível no carro, foi uma das primeiras coisas que foram afetadas. Eu tinha o recurso necessário para botar o combustível, e nós andávamos e buscávamos o combustível, e não havia combustível para ser colocado no carro. Não adianta, os postos estavam fechados. Aonde você ia, os postos estavam fechados. Eu tinha o dinheiro, mas não havia o produto. A outra preocupação nossa lá em casa, talvez seja de vocês também, talvez tivesse sido de vocês também, não havia gás de cozinha. Quer dizer, na verdade, o nosso gás, ele não acabou, mas nós estávamos receosos que ele pudesse acabar. Então, estávamos fritando ovo, nada de fazer bolo, assar frango, nada disso. Vamos simplificar a nossa alimentação. Havia também escassez de alimentos, frutas, verduras e racionamento no mercado. Chegou até a lembrar aqueles filmes, distópicos, de Mad Max,
aqueles filmes de apocalipse zumbi, né, onde você sai, não tem nada, né? As pessoas estão andando a pé, né, porque não tem combustível para botar os carros abandonados, né? Estava mais ou menos assim, você ia, os carros abandonados no posto, assim, né? Só faltou o zumbi aparecer, né? No deserto que Israel atravessou era assim, não havia água, nem comida, não havia recursos. Deus, entretanto, sustenta o seu povo, mandando o alimento para a manutenção de suas vidas. E, em especial, todos os dias pela manhã, Deus envia aquele pãozinho chamado maná. E durante 40 anos, nunca faltou os recursos para o seu povo, até que alcançaram a terra prometida. E aí, esse alimento cessou. Nesse texto, Jesus identifica como sendo esse pão de Deus que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Se olharmos para o ministério de Jesus, como já falamos, Jesus não está apenas preocupado com as coisas sublimes do nosso espírito. Jesus pregou às multidões sua mensagem, e sua mensagem era consoladora, poderosa e transformadora. Jesus também curava as pessoas. Muitos desses milagres foram efetuados em pessoas que nem sequer pediram para serem curadas. O cego de nascença, no capítulo 9, talvez já estivesse conformado com a sua realidade. O próprio texto afirma que nunca em Israel ninguém havia visto um cego de nascença passando a enxergar. O outro era o coxo do tanque de Betesda. Este também aguardava que alguém pudesse lançar no poço assim que o anjo agitasse a água para que fosse curado. Ele aguardava que alguém empurrasse na água para que assim que o anjo agitasse ele fosse curado. Mas ele recebeu a cura não dessa maneira, mas por intermédio de Jesus, sem sequer saber quem o havia curado. É assim que é registrado. Ele não sabia quem o havia curado, só depois que ele teve a ideia de que quem o curou havia sido Jesus. Não dependia dos esforços ou merecimento dos doentes. Jesus era movido pela misericórdia e compaixão quando efetuava o bem na vida dos necessitados. E nesse sentido, o que eu gostaria de dizer para nós nessa noite é que Deus tem efetuado o milagre do sustento em nossa vida. A vida na terra, após o pecado, tornou-se um árduo exercício de sobrevivência. Nem sempre o trabalho duro será justamente recompensado. Nem sempre teremos os recursos financeiros que gostaríamos. Nem sempre conseguiremos realizar nossos sonhos de consumo, viagem ou até mesmo a compra de uma casa do jeito que nós gostaríamos de ter. Muitas vezes padecemos hoje as consequências de um passado onde abusivamente sofremos nas mãos de pais ou parentes que não nos amavam como deveriam, deixando marcas profundas em nossas almas. Por conta disso, muitos de nós sentem hoje dificuldade de se estabelecer como pais, mães ou maridos ou esposas. Outros ainda não conseguirão se firmar em suas profissões ou jamais conseguirão estabelecer vínculos fortes de amizades, seguirão solitários em suas vidas. Outros ainda passarão por momentos difíceis por conta de limitações físicas ou por sequelas de acidentes e tantas outras coisas. Todos nós que aqui estamos somos como a multidão que vai de encontro a Jesus no deserto. Somos atraídos por Ele e estamos aqui reunidos como igreja porque entendemos a nossa deficiência e sabemos que só Jesus pode suprir as demandas de nossas vidas, sejam elas quais forem. Se há alguém aqui que espera que nós, os pastores, possamos fazer isso, saiba que sua esperança está posta no lugar errado. Irmãos, a verdade é que não há como se preparar para se ser plenamente efetivo na jornada pastoral. Por mais que os pastores se preparem nos estudos,
se aprofundando no conhecimento bíblico ou teológico, jamais estaremos prontos para darmos as respostas às demandas vividas por cada um de vocês. Cada pessoa é um universo e muitas vezes estamos também lidando com nossas próprias lutas e dificuldades internas, nossos medos e pecados. Sendo assim, a única coisa que nos resta como líderes é repetir as palavras do apóstolo André, irmão de Simão Pedro. O que é isto para tanta gente? Muitas vezes nosso sentimento é que temos em nossas mãos apenas 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Não se engane, nossos recursos são limitados. Nós, os líderes e pastores, também precisamos do sustento de Jesus. Mas apesar disso, eu gostaria de dar uma boa notícia. No versículo 25, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Isso nos conduz ao nosso segundo ponto. Jesus é o único alimento que pode nos dar plena satisfação. E o que significa ser pão da vida? Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho na história bíblica. Hebreus, ele nos diz, no capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. A Bíblia nos ensina que desde que o pecado adentrou a história humana, nós nos afastamos do nosso Criador. Por iniciativa divina, o próprio Deus começa um processo de aproximação. Ele escolhe determinadas pessoas e passa a se revelar diretamente a elas. Abraão é um exemplo, Jó é outro, Melquisedeque, todos esses são exemplos dessa revelação direta, quando Deus pensava uma pessoa e se mostrava, dizia quem ele era para essa pessoa. Entretanto, havia falhas nessa comunicação. Quando estes morriam, logo os herdeiros da revelação também se perdiam. Deus então escolhe a nação de Israel como reino sacerdotal e dá início à chamada revelação especial de Deus. O registro inspirado por Deus das histórias, dos salmos, das profecias, tornam-se parte da chamada revelação. Deus retirava o véu que nos impedia de vê-lo, para que, através da história de Israel, nós o conhecêssemos. Mas nada do que foi revelado no passado a respeito do ser de Deus, nem esses salmos, nem as profecias, nada foi tão claro quanto na encarnação de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 15 de Colossenses, ele nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, tudo que precisamos saber sobre Deus, Jesus nos revelou. Se no passado dependíamos de sacerdotes para serem nossos porta-vozes, agora nada disso é necessário. Os reformadores, eles enfatizaram o ensino do sacerdócio universal do crente. Jesus Cristo é aquele que estabelece o diálogo entre Deus e os homens. E a Bíblia é tudo o que nós precisamos para o conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus que nós servimos. Não estamos no escuro. Se nós compararmos o conhecimento de Deus que temos à nossa disposição com o que tinham os crentes do passado, podemos dizer que hoje temos à nossa disposição um verdadeiro banquete. Para que Jó, por exemplo, pudesse desfrutar de uma intimidade com Deus, ele precisou ser moído
mastigado e cuspido, para que chegasse a ponto de dizer: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Amados, nós não precisamos trilhar o caminho de Jó para conhecermos a Deus. A palavra de Deus está sobejando bem à nossa frente. Se fosse apenas isso, já estaria muito bom, mas há algo ainda melhor. Olhando para a nossa comunidade, podemos ver que o Senhor está nos servindo um banquete especial. Eu, como os irmãos sabem, nasci praticamente dentro de uma igreja. Desde que me entendo por gente, minha mãe, meu pai, ele levava a mim e os meus irmãos para a igreja. Eu sou filho, sou neto de pastores presbiterianos, passei por diversas igrejas, algumas dessas até mesmo fora da nossa denominação. Nunca deixei de ver Deus atuando no meio, atuando por meio do seu Espírito no âmbito da comunidade. Entretanto, não posso deixar de ver que, usando uma palavra da moda, né? Há um mover diferenciado do Espírito Santo sobre nós. Se alguém me perguntasse, como é que você pode ter certeza desse mover de Deus? Amados, a minha resposta é simples. Como pastor, e nós conversamos com muitos irmãos, a gente tem noção do que tem acontecido na vida de vários irmãos. Eu nunca, nesses anos que estive aqui nessa igreja, vi tantas pessoas crescerem no conhecimento de Deus, buscarem a comunhão, largarem seus vícios, buscarem vidas mais santas e justas, lerem mais a Bíblia, buscarem viver melhor com suas famílias. Os dons têm sido manifestos como nunca no nosso meio. Há uma fartura de alimento espiritual sobre nossa comunidade. Creia nisso. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. E hoje, já que há essa fartura sobre nós, qual é o perigo que precisamos evitar? O versículo 12 nos chama a atenção para algo. Depois que todos comeram, né, aquele banquete que o Senhor, de modo milagroso, ofereceu àquelas pessoas, houve sobra. Já repararam isso? Sobraram muitas coisas. Jesus, então, ele diz para os seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amados, precisamos evitar o desperdício. O maná era um alimento que descia milagrosamente pela manhã. Todos os dias ele estava lá, com exceção do sábado. Moisés havia ordenado que só fosse colhido a porção necessária para o dia. Muitos desobedeceram, colhendo mais do que o necessário. Segundo o que o Pentateuco ali nos fala, todo excesso que era colhido, ele se estragava. Entretanto, no dia que antecedia ao sábado, Moisés os mandava colher na medida do dia e também para o dia seguinte. E o maná, ele se conservava e não se estragava. Que nada seja desperdiçado. São as palavras de Jesus após o milagre. Isso, irmãos, nos indica que não podemos desperdiçar aquilo que de modo sobrenatural Deus tem nos dado. E de que maneira desperdiçamos os recursos que o Senhor tem nos dado? Se são recursos financeiros, se são bênçãos materiais que Deus tem dado a você, se em meio a essa crise vivida pelo nosso país, nada tem faltado a você, é preciso pedir sabedoria para lidarmos com o nosso dinheiro. Precisamos fugir do consumismo,
que é a marca do nosso tempo. Precisamos organizar as nossas contas. Precisamos levar a sério o compromisso dos dízimos e das ofertas. Não é certo desperdiçarmos os recursos gastando mais do que nós deveríamos, comprando o que nós não necessitamos, entrando desnecessariamente no cheque especial. Às vezes, acontece de entrarmos no vermelho, né? Uma pessoa perde o emprego, uma emergência súbita acontece na família, né? Mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre aqueles que gastam mais do que ganham. A bênção do Senhor não é um cheque em branco para gastarmos nas casas de Bahia. Ele tem um compromisso com o nosso bem-estar, mas não com o nosso descontrole no consumo. Se os recursos, se as bênçãos que Deus tem dado estão no âmbito dos relacionamentos familiares, e Deus tem abençoado as famílias dessa igreja, precisamos cuidar melhor dos nossos filhos, exercendo o papel de educadores que cabe a nós pais e mães. Precisamos disciplinar com amor, precisamos ter tempo para eles, ouvir as suas demandas, saber quais são os seus medos, ajudá-los quando necessitam. Precisamos cuidar de nossos casamentos. Precisamos parar de colocar a culpa no outro. Precisamos buscar no Senhor uma solução definitiva para os nossos conflitos conjugais. O Senhor nos chamou para a paz nos nossos lares. Ele não está derramando as bênçãos sobre você para que você busque a separação. Se os recursos ou as bênçãos estão no âmbito da nossa espiritualidade, precisamos cuidar melhor da nossa devocional. Deus tem dado tanto para nós. Palavras abençoadoras, devocionais diárias, ensino consistente, PGs muito abençoadores. E será que temos desperdiçado o nosso tempo com novelas, séries infinitas da Netflix, ou horas a fio nas redes sociais? Tudo tem seu tempo, mas você não pode ter tempo para tudo, menos para ler a Bíblia e orar todos os dias. Precisamos parar de dar desculpas. Eu, por muitas vezes, falava, não, eu oro o tempo todo, eu falo com Deus o tempo todo. Não. Nós precisamos separar um dia, uma hora do nosso dia, para buscarmos a comunhão, o conhecimento, o relacionamento com Deus. Amados, esse mover de Deus sobre nós, aqui na igreja, não durará para sempre. Isso é assim porque todas as coisas aqui na terra têm início e têm fim, são transitórias. Até mesmo as bênçãos de Deus, como essas que nós estamos recebendo. Há um momento onde essa torneira vai se fechar. Várias igrejas passaram por isso, em muitos momentos da história. Vários locais. A Europa foi berço do Evangelho para a cultura ocidental. E hoje vive uma seca, um deserto espiritual. Há uma falta completa de alimento espiritual. Nós precisamos aprender a lidar com isso que Deus tem nos dado, sem desperdiçar. Deus, em seu cuidado, nunca nos dará de mais, mas também nunca nos dará de menos. Sendo assim, nunca desperdice as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Concluindo, Ele é o pão da vida. Ele pode suprir suas necessidades, mesmo que você não queira um relacionamento com Ele. Estranho dizer isso, né? Mas é verdade. Nesse episódio da multiplicação de pães, muitos foram alimentados, muitos foram curados, muitos se impressionaram com as suas palavras. No entanto,
Muitos também o abandonaram quando ele disse ser o Filho de Deus, como nos mostra o restante do capítulo. Se a gente continuar lendo, o que nós não fizemos aqui, lemos até uma parte, você vai ver que todo aquele impacto que tiveram com Jesus, com a multiplicação dos pães, não serviu para aquelas pessoas, porque elas não estavam interessadas num relacionamento com Deus, estavam querendo a bênção. No verso 26, Jesus diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Muitos desejam as bênçãos, mas rejeitam o abençoador. Muitos querem os benefícios, mas não querem se comprometer com as implicações do Evangelho em nossas vidas. Versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós podemos usufruir dos benefícios da comunhão sem que façamos parte do corpo de Cristo. Há farturas de alimento para quem quiser chegar aqui. Saibam que Deus multiplicará os poucos recursos que temos. Somos uma igreja pequena, mas certamente você sairá daqui satisfeito. Mas saibam também que não é somente bênçãos que estamos oferecendo. Há muito mais aqui do que transitórias bênçãos materiais, emocionais ou espirituais. Jesus morreu por nós para que fôssemos aceitos pelo Pai e assim vivermos em plena comunhão com Ele e com nossos irmãos, desfrutando não apenas dos benefícios de sua graça no momento de hoje, mas também todas as suas promessas que estão por vir. Sua morte e ressurreição é a melhor notícia que recebemos e nossa maior bênção. Seu corpo e seu sangue é todo o alimento que precisamos para subsistirmos nesse deserto que é a nossa vida, cheia de lutas, preocupações e incertezas. Foi tão somente por causa dele que temos assegurada a certeza da vida eterna. Que as bênçãos do Senhor possam transbordar sobre nossas vidas no dia de hoje e eternamente. No nome de Jesus. Amém.